Fala galera, esse é o primeiro episódio do nosso canal do YouTube do Projeto Cinelivro e hoje a gente vai falar sobre o Discurso do Rei. O Discurso do Rei ele foi um livro escrito por Mark Logue, filho de Lionel Logue, que ajudou o rei George VI da Inglaterra, pai da atual rainha, a Rainha Elizabeth, a superar seus problemas de fala. Acontece que tem algumas pequenas diferenças entre o livro e o filme, e principalmente tem diferenças entre a história contada nos dois e a história real. E é disso que a gente vai falar aqui agora. A gente vai falar sobre essas diferenças entre a realidade e o filme. A primeira delas, e a maior, é que a participação de Sir Winston Churchill na história da família real nesse período. Acontece que o filme dá a entender que Churchill tinha uma amizade com a família real desde muito antes de ser primeiro-ministro. O que não era bem verdade. O Churchill ele era um político até de baixo clero, porque ele tinha liderado durante a Primeira Guerra Mundial a campanha de Galípoli. E Galípoli tinha sido um fracasso muito grande. A ideia era atacar o Estreito dos Dardanelos da Turquia e forçar uma passagem para os aliados para conseguir juntar o lado ocidental e oriental da guerra para acabar com os impérios centrais. Deu errado e foi a maior derrota da Inglaterra desde 1066, com a invasão normanda. Então o Churchill estava bem ferrado, né? Ninguém gostava muito dele, o próprio George VI não ia muito com a cara dele na realidade. Isso até ele virar primeiro-ministro. Quando ele vira primeiro-ministro, eles se tornam grandes amigos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que a idade da princesa Elizabeth. O filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial. A princesa já era um pouco mais velha do que mostra no filme. No filme ela deve ter por volta de seus 7, 8, 9 anos no máximo. Enquanto na realidade, quando a guerra começa, ela tem seus 12, seus 13 anos. Quando acaba, ela já tem 16, 17. Então, tanto é que ela vai servir na guerra como mecânica. Um terceiro ponto, que o filme até passa por cima, mas não explica, é a participação de George VI, o então Albert, na Primeira Guerra Mundial. Ele sempre, como ele mesmo diz no filme, ele é um oficial da Marinha, que não foi preparado para ser rei, porque ele era o filho mais novo. Mas onde ele serviu como oficial da Marinha? Ele serviu na maior batalha naval da Primeira Guerra Mundial, a Batalha de Jutland, em que a Inglaterra lutou com o exército imperial, com a Marinha Imperial Alemã, e ganhou por muito pouco. Mas a batalha foi tão sangrenta que ela é conhecida como uma vitória de pirro, em que se ganhar mais 2 vezes de jeito, ela perde, entendeu? Foi uma batalha realmente muito sangrenta. A terceira diferença, quarta diferença, é Edward VIII, né? O irmão do George VI, que foi o rei antes dele. O filme dá a entender que a saída do George VIII do trono foi somente por conta da senhora Wallis Simpson, da mulher que ele gostava e que a família real não deixou ele casar. Quando, na verdade, ainda como rei, ele tinha ido visitar a Alemanha e feito revisão das tropas nazistas. E isso já tinha acendido uma luzinha vermelha na família real, porque não é exatamente interessante o rei da Inglaterra ficar falando com o nazista, né? E acontece que durante a guerra, a família real descobriu que ele ficava mandando cartas com as informações dos aliados para a Alemanha. E tinha inclusive um plano de que quando a Alemanha invadisse a ilha da Grã-Bretanha, eles depuriam o George VI e colocariam no trono novamente o Edward VIII, o rei nazista. Um ponto interessante do filme é a amizade de Lionel Logue e de George VI. E é interessante que a amizade dos dois não acaba com a guerra e com a resolução do problema de fala do rei. Mesmo depois de estar pronto e não ter mais problemas com a sua fala, George e Lionel continuaram se encontrando, fazendo tratamentos e principalmente sendo amigos. Eles trocam cartas, inclusive no livro tem uma carta muito interessante de quando a esposa do Lionel acaba falecendo, em que o rei manda para ele desejando as condolências e prestando seus sentimentos, né? Isso vai durante a vida inteira dos dois até que o Lionel acaba falecendo. Outra liberdade criativa que não aconteceu
é aquela cena do filme em que o Lionel senta no trono de St. Edward. Aquilo ali não aconteceu, e se acontecesse ele tinha sido preso e não teria dado bom pra ele. Nem o rei ia conseguir livrar ele se ele tivesse sentado de fato na cadeira. E é isso, esse foi o nosso primeiro episódio. Espero que tenham gostado. Até a próxima.